Muito bem, Spasiba! Estamos aqui mais uma vez para uma dissecção metálica e dessa vez temos uma banda da Rússia. Qual será a nossa banda de hoje? Não é o Aria ou a Pust, né? Não é o Master ou o Maktab, né? Estamos falando de uma banda que deixou poucos trabalhos, acho que só 2 trabalhos. A gente vai falar aqui de um deles, o primeiro, né? O Most, né? Ou Most, como queiram, que em russo, né? em cirílico, como está digitado aqui, significa bridge, né? Ponte. E eles lançaram aí o seu álbum de estreia em 86 e relançaram em CD em 2002. Então nós vamos analisar aqui faixa por faixa desta banda, que é uma banda difícil de achar por aí. Você dá uma pesquisa, você vai ver, é complicado de achar esse disco. Então aqui estão as 7 faixas, e eu tomei a liberdade de fazer a minha tradução livre aqui, né, de cada título. Então temos aí cada uma delas com a sua respectiva tradução pelo Google Tradutor. Então não fui eu que traduzi, não sei ler cirílico, não sei interpretar, né, o russo, mas uma coisa interessante aí que a capinha propositalmente, né, com ar de velho, assim, de papel sujo. Não gostei muito dessa capa não, tá? Ela não tá amassada, gente, ela é assim mesmo, né? Ela veio desse jeito mesmo, esse ar de amassado, sujo, morto. Então aqui está a capa, também parece estar descascando, né? E o CD. Aqui os músicos, dá pra perceber que é uma banda bem antiga, né? Os caras têm umas fotos aí bem velhona mesmo, tá? Ou seja, os caras deviam estar na ativa há muito tempo, pelo menos lá desde os anos 70, para lançar um álbum aqui nos anos 80. Então tem aí, né, um material histórico interessante, né? Que é o que salva a parte gráfica, né? Porque a capa, pelo amor, né? Aqui alguma coisa sobre a história da banda, não dá para entender nada, né? Mas provavelmente, né, falando que eles começaram lá nos anos 80, né, lançaram o seu álbum em 86 e relançado em 2002. E aqui um pouquinho de cada uma das faixas. Então a primeira faixa, né, Big Top, né, tem uma essenciazinha ali de AC/DC anos 70, né, então aquele hard rock, tá? Sem agressividade, né, sem aquele desleixo desse DC, mas uma pegada boa de guitarras. Gostei muito da produção, né, do som dos caras. É um som bem legal, bem limpo, bem cristalino, né, para uma banda lá de 86, né, então imagina os primórdios aí dos lançamentos, né, ainda mais vindo da Rússia, que não tinha um histórico muito grande, né, não tem vamos dizer assim, um nome, né, dentro do metal. Mas é uma faixa legal, né? A Big Top, né? Então gostei dessa faixa, uma faixa boa. Seguimos para I Am Alive, né? Já é um som que lembra bastante o Picture holandês, né? Se você pegar os primeiros álbuns do Picture, assim, é aquele hard and heavy, um pouco de heavy ali, né? Bem estilo europeu mesmo, né? Nos anos 80 várias bandas meio que seguiam assim, essa linha, né? E aqui você praticamente não escuta teclado, não tem muita referência aos anos 70 não, né? A gravação está excelente, gostei muito dos riffs de guitarras, né? Aqui nessa faixa, muito bem feita, então mais uma faixa muito boa, né? Assim como a seguinte, Forgive Her, né? Que tem uns tecladinhos anos 70, uma certa balada assim, com peso, e ficou boa, né? Uma balada pesada, com os teclados encaixados, que eu gostei, ficou bem montada, bem construída, né? Claro que não é nenhum destaque, né? Não é uma coisa excepcional, mas é uma faixa boa também. Então as 3 primeiras faixas boas. É claro que você tem que também entender que é cantado, né, em russo, então você tem que ter uma certa perspectiva, cabeça aberta para escutar. Se você achar muito estranho, você não vai gostar, né? A quarta faixa, Gladiator, aqui tem muita mistura, já ficou meio chato, um tecladinho meio chatinho, né? Umas guitarras um pouco mais calmas, aquele ar de hard rock. O teclado me lembrou muito os teclados que tinham lá no Dio, né? na Rainbow in the Dark, assim, em alguns momentos aquele tecladinho, né? Esquisitinho. Tudo bem que o Rainbow in the Dark é um clássico, mas o teclado tá esquisitinho.
naquele timbre, né, naquela pegada que o Dio usava, né? Então já não curti tanto esta faixa. A próxima, On Your Marks, né, é um hard rock pesado, sem ser muito acessível, né? Ok, um som ok, né? Não chega a ser boa, excelente, mas um som ok. As próximas são Dead Polygon, que tem aqueles sons meio futurísticos, né? Aquele então um pouco de sintetizador e misturar de repente com umas guitarras tipo Iron Maiden, né? E baixo também, tipo Iron Maiden, assim, parece Steve Harris. Só que aí depois volta para aquele hard rock lá, a lá de Purple, e vai assim até o final, né? Então ela fica, sei lá, 20% Iron Maiden e 80% de Purple, né? Mais hard do que heavy. Pô, podia ser melhor para mim o resultado, né? Mas é uma faixa pelo menos interessante, curiosa aqui do álbum, tá? E a última faixa, são apenas 7 faixas, né? Alchemist, é um hard rock bem nos 70, assim, tem até um momento meio disco nela, assim, tem um somzinho, tecladinho ali, né? Que lembra aquelas musiquinhas, aquelas batidinhas de palma, né? Das faixas mais disco, assim, né? Mas com guitarras. Então, de novo, uma coisa meio diferente, né? Que você pode experimentar, ver, né? Se você acha interessante ou não, tá? Temos aqui então os músicos que eu nem me atrevo a tentar dizer para vocês quem é quem aqui, o nome dos caras, tá? Mas são aí, né, 6 integrantes, então a gente deve ter vocalista, 2 guitarristas, o tecladista, o bateria e o baixo, tá? Então não me atrevo a tentar ler isso aqui para vocês. E finalmente vamos aqui, né, a avaliação desse álbum, né? Vamos ver como é que eles se saíram, como é que o Moct saiu. Então a arte fraca, né? Dei um 5 ali, meio que por piedade, pelo encarte, hein? Porque meu, a capa fraquíssima, entendi o que eles queriam fazer, dá a impressão de coisa velha ali, mas não gostei, não gostei mesmo. Os músicos acima da média, bons, né? Ninguém se destacando pra caramba, mas bons, né? Gostei principalmente das guitarras, né? Muito bem encaixadas. Um destaque aqui desse álbum, gente, é a produção. Achei a produção muito boa, muito cristalina, deixando tudo bem encaixado, bem mixado, bem gravado. Eu não sei se isso foi no relançamento aí a versão CD em 2002, ou se já o original lá de 86 já estava assim. Então de parabéns, né? Uma produção muito cristalina, muito limpa, muito legal mesmo. E as composições, né, também um pouco acima da média, né? Ok, podiam ser melhores, né? Podia ter muito mais legal, mais composições, ok. Com isso, a gente perfaz aqui um quase 7, né? Então um 6,8 fica ali no meio do caminho. Mas assim, se você gosta de hard rock, se você gosta daqueles tecladinhos, né? Um pouquinho de sintetizador, pegada mais anos 70, talvez você goste mais, né, do Moct do que eu, né? Se você também gosta de bandas que cantam em línguas diferentes, não se importa, talvez você também goste mais do que eu, tá? Então aqui fica a dica, né? Se você está dentro desse padrão, procure um Moct, tá? Se você é curioso, procure um Moct. Agora, se você está procurando coisas mais tradicionais, mais pesadas, mais rápidas, não procure, né, essa ponte, não procure o Moct, né? Então é isso, gente. Analisamos aqui mais um álbum do começo ao fim, né? Todas as faixas. Deixa aí sua opinião. Se você já escutou o Moct, concorda comigo, não concorda? Né? Se você acha que é isso mesmo, ou exagerei, ou fui muito bonzinho com eles, né? Deixa aqui a sua opinião. E até a próxima.